1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. O texto escrito pelo apóstolo Pedro nos lembra da nossa condição diante de Deus e de qual deve ser a nossa posição diante do mundo. Nos lembra que pertencemos ao Senhor, que estamos apenas de passagem por essa terra e de que devemos agir como Jesus agiria, permitindo que o Espírito Santo guie a nossa vida e nos torne a cada dia mais parecidos com Cristo. Muitos de nós usamos essa palavra para dizer que temos que ser diferentes do mundo. Mas isso é muito vago se não tiver um propósito, pois se somos diferentes somente por ser, estamos apenas nos autopromovendo. Devemos ser diferentes para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando a nossa mudança causa mudança na vida das pessoas. Estamos de passagem pela terra, pois somos cidadãos dos céus. E enquanto estivermos aqui, devemos promover a cultura do reino nas pessoas que passarem por nós. Pois o que nos diferencia do restante do mundo é que eles ainda não sabem que precisam da graça de Deus e que se estão vivos é pela misericórdia do Senhor. Eles não sabem que em Cristo podem ser também cidadãos dos céus, assim como eu e você. Devemos viver uma vida que mostre para as pessoas que essa vida é importante, mas que o que acontece depois dela é ainda mais importante. Devemos viver uma vida onde os frutos do Espírito estejam em nós, para que sejamos como fonte de águas vivas para aqueles que têm sede. E quando essas pessoas chegarem até nós para nos agradecer por sermos pessoas incríveis e iluminadas, nós diremos a elas que, sem Deus, nós nada seríamos e que a mudança é Ele quem provoca em nós. Estamos apenas de passagem pela terra, porém, enquanto estamos aqui, temos coisas a fazer. E a mais importante delas é glorificar o nome do nosso Deus, enquanto servimos ao nosso próximo. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Queremos colocar o nosso coração em suas mãos, pois confiamos em ti. Nos perdoe se estamos vivendo como cidadãos terrenos e não como cidadãos dos céus. E nos perdoe também porque muitas vezes sustentamos nossa imagem e nossa moralidade apenas para nos promovermos. O que importa é a glória e a honra do seu nome e não a nossa reputação. E caso alguém venha nos reconhecer pela nossa reputação, que ela seja de pessoas que se entregaram ao Senhor e que amam ao seu próximo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para um culto especial no dia 4 de novembro, às 19 horas. Eu, pastor Edivaldo Oliveira, estarei ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Venha e traga a sua família. O endereço é Rua Laranjal, número 38, bairro Anchieta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeira Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. O texto escrito pelo apóstolo Pedro nos lembra da nossa condição diante de Deus e de qual deve ser a nossa posição diante do mundo. Nos lembra que pertencemos ao Senhor, que estamos apenas de passagem por essa terra e de que devemos agir como Jesus agiria, permitindo que o Espírito Santo guie a nossa vida e nos torne a cada dia mais parecidos com Cristo. Muitos de nós usamos essa palavra para dizer que temos que ser diferentes do mundo, mas isso é muito vago se não tiver um propósito, pois se somos diferentes somente por ser, estamos apenas nos autopromovendo.
Devemos ser diferentes para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando a nossa mudança causa mudança na vida das pessoas. Estamos de passagem pela terra, pois somos cidadãos dos céus. E enquanto estivermos aqui, devemos promover a cultura do reino nas pessoas que passarem por nós. Pois o que nos diferencia do restante do mundo é que eles ainda não sabem que precisam da graça de Deus e que se estão vivos é pela misericórdia do Senhor. Eles não sabem que em Cristo podem ser também cidadãos dos céus, assim como eu e você. Devemos viver uma vida que mostre para as pessoas que essa vida é importante, mas que o que acontece depois dela é ainda mais importante. Devemos viver uma vida onde os frutos do Espírito estejam em nós, para que sejamos como fonte de águas vivas para aqueles que têm sede. E quando essas pessoas chegarem até nós para nos agradecer por sermos pessoas incríveis e iluminadas, nós diremos a elas que, sem Deus, nós nada seríamos e que a mudança é Ele quem provoca em nós. Estamos apenas de passagem pela terra, porém, enquanto estamos aqui, temos coisas a fazer. E a mais importante delas é glorificar o nome do nosso Deus, enquanto servimos ao nosso próximo. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Queremos colocar o nosso coração em suas mãos, pois confiamos em ti. Nos perdoe se estamos vivendo como cidadãos terrenos e não como cidadãos dos céus. E nos perdoe também porque muitas vezes sustentamos nossa imagem e nossa moralidade apenas para nos promovermos. O que importa é a glória e a honra do seu nome e não a nossa reputação. E caso alguém venha nos reconhecer pela nossa reputação, que ela seja de pessoas que se entregaram ao Senhor e que amam ao seu próximo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para um culto especial no dia 4 de novembro, às 19 horas. Eu, pastor Edivaldo Oliveira, estarei ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Venha e traga a sua família. O endereço é Rua Laranjal, número 38, bairro Anchieta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeira Pedro capítulo 2, verso 11 diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. O texto escrito pelo apóstolo Pedro nos lembra da nossa condição diante de Deus e de qual deve ser a nossa posição diante do mundo. Nos lembra que pertencemos ao Senhor, que estamos apenas de passagem por essa terra e de que devemos agir como Jesus agiria, permitindo que o Espírito Santo guie a nossa vida e nos torne a cada dia mais parecidos com Cristo. Muitos de nós usamos essa palavra para dizer que temos que ser diferentes do mundo. Mas isso é muito vago se não tiver um propósito, pois se somos diferentes somente por ser, estamos apenas nos autopromovendo. Devemos ser diferentes para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando a nossa mudança causa mudança na vida das pessoas. Estamos de passagem pela terra, pois somos cidadãos dos céus. E enquanto estivermos aqui, devemos promover a cultura do reino nas pessoas que passarem por nós. Pois o que nos diferencia do restante do mundo é que eles ainda não sabem que precisam da graça de Deus e que se estão vivos é pela misericórdia do Senhor. Eles não sabem que em Cristo podem ser também cidadãos dos céus, assim como eu e você. Devemos viver uma vida que mostre para as pessoas que essa vida é importante, mas que o que acontece depois dela é ainda mais importante. Devemos viver uma vida onde os frutos do Espírito estejam em nós, para que sejamos como fonte de águas vivas
para aqueles que têm sede. E quando essas pessoas chegarem até nós para nos agradecer por sermos pessoas incríveis e iluminadas, nós diremos a elas que, sem Deus, nós nada seríamos e que a mudança é Ele quem provoca em nós. Estamos apenas de passagem pela terra, porém, enquanto estamos aqui, temos coisas a fazer. E a mais importante delas é glorificar o nome do nosso Deus, enquanto servimos ao nosso próximo. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Queremos colocar o nosso coração em suas mãos, pois confiamos em ti. Nos perdoe se estamos vivendo como cidadãos terrenos e não como cidadãos dos céus. E nos perdoe também porque muitas vezes sustentamos nossa imagem e nossa moralidade apenas para nos promovermos. O que importa é a glória e a honra do seu nome e não a nossa reputação. E caso alguém venha nos reconhecer pela nossa reputação, que ela seja de pessoas que se entregaram ao Senhor e que amam ao seu próximo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para um culto especial no dia 4 de novembro, às 19 horas. Eu, pastor Edivaldo Oliveira, estarei ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Venha e traga a sua família. O endereço é Rua Laranjal, número 38, bairro Anchieta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeira Pedro capítulo 2, verso 11 diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. O texto escrito pelo apóstolo Pedro nos lembra da nossa condição diante de Deus e de qual deve ser a nossa posição diante do mundo. Nos lembra que pertencemos